Olá, pessoal! Hoje o nosso convidado é uma pessoa extremamente importante e uma pessoa muito especial para nós. E é uma pessoa, gente, que é um entusiasta, um visionário da área de tecnologia. E eu sempre fico muito empolgada quando eu vou falar de tecnologia, porque eu tenho certeza, vocês só estão nos assistindo porque existe tecnologia. Então, quando vem uma pessoa aqui para falar com a gente sobre esse assunto, eu fico super empolgada, super animada e assim, já convido vocês a ficarem conosco até o final. Nós vamos tirar todas as dúvidas que vocês mandaram para nós nas redes sociais e também convide os seus amigos, porque nós vamos ter uma grande novidade no final desse vídeo. Então, muito prazer, estou aqui com o senhor Jean Charles, que é o fundador da NorthSys. Ele que é formado em desenvolvimento de sistemas, em sistemas de informação, e ele vai contar para a gente a história dele e como que a educação e a tecnologia mudou a vida dele. Então, muito obrigada por aceitar o nosso convite, senhor Jean. Vou chamar de Jean, tá? Porque é tão jovem. E a gente vai começar aqui, é um bate-papo tranquilo, viu? Todo mundo que assiste a gente é tudo gente de casa, então é como se a gente estivesse lá na casa deles, então um bate-papo bem tranquilo. A nossa primeira pergunta aqui, não é nem pergunta, é como eu tô dizendo, é um bate-papo. Eu quero que o senhor conte pra gente como que foi, por que o senhor escolheu a tecnologia, contar um pouquinho da sua história, ainda mais, parece que eu vi aqui que foi na década de 90, a tecnologia ainda estava começando, eu não tinha nem computador, então eu queria que o senhor contasse aqui pra gente como é que foi essa escolha. Olá, doutora Carol, muito obrigado por essa oportunidade. Então, sou apaixonado, né? Eu lembro exatamente do primeiro dia que eu tive contato com um computador. Eu estudava no Colégio Polivalente aqui em Araguaína, e aí a primeira escola de informática que veio para Araguaína foi lá fazer o sorteio de uma bolsa para estudo, né? E eu fui sorteado. Aí, no dia que eu cheguei lá não sabia nem o que era, que eu não conhecia isso, eu não tinha esse acesso, né? Que foi ali 90, 91, nessa data aí. Quando eu cheguei lá, que o professor me mostrou uma TV preto e branco, daquelas de 14 polegadas, aquela com os botãozinhos do lado, acho que você me conhece, você não conhece esse tipo de aparelho. Não tinha controle remoto, era na mão, né? Você mudava de canal, era na mão, né? Que era o monitor, né? Do computador. E aí ele me apresentou só o cursor piscando assim no canto superior esquerdo da tela. Tela preta, né? Já aqui é o seguinte, aqui você faz o que você quiser. E nada, só o cursor piscando, né? Foi ótimo. Eu gostei desse negócio. Por quê? Porque eu faço o que eu quero. Então eu gostei de cara, né? E ali quando a gente já foi desenvolvendo, a gente já começava naquela época, que eu comecei, já era desenvolvendo. Já era programação. Isso foi colégio, tipo o ensino médio hoje? Como que foi? Eu estudava o ensino médio, né? Na época era o ensino médio. Como se fosse o ginásio? Era mais ou menos isso. Porque eu não recordo exatamente que série eu estava. Eu acho que era sexta ou sétima série, que antigamente era diferente. Era quinta série, sexta série. Exatamente. E aí já comecei na programação, uma linguagem Basic da Microsoft na época, uma das primeiras linguagens que ela criou. Gente, eu me apaixonei por aquele negócio, escrever código, nossa, foi uma delícia. Eu começar a aprender, e ali eu já comecei. Comecei a aprender, e pouquíssimos meses, o professor viu que eu já podia ajudar os próprios outros alunos, colegas, né? Aí eu já passei a ser professor, né? A primeira vez na minha vida que eu fui professor, né? Eu já passei a ensinar programação naquela época, né? Então foi assim, esse breve histórico aí desse começo. Então estudando muito a partir daí, e nesse mesmo curso que eu avancei mais, passei para outros tipos de curso, tinha curso de digitação naquela época que não existia, então isso era novidade, era como se fosse ChatGPT hoje. Digitar. Inteligência artificial hoje, naquela época era uma coisa que não tinha, né? E aí eu fui selecionado para trabalhar numa empresa, uma das primeiras empresas de Araguaína que comprou um computador. Gente, isso foi quando? 91. Em 91. Foi em 91. Aí agora eu sei porque foi a data que eu comecei a trabalhar mesmo assim.
que ganhei meu primeiro salário, né? Gente, eu recordo até do dia que quando eu saí, eu acho que eu falei com alguém que o máximo de salário que eu já ganhei naquela época na empresa, que foi 1,5 salário. Se não me engano, que quando eu saí da empresa em 97, eu estava em 200 e poucos reais, né? Porque já tinha sido transferido de URB, cruzeiros, de cruzeiro, URB e tal. Aham. Tava em 200 e poucos reais. E aí eu fui começar a trabalhar nessa empresa. Eu achei interessante demais que antigamente o mouse ele tinha uma bolinha, né, embaixo, né? Não sei se vocês recordam que tinha verdade, isso não era? mesmo, E não tinha ainda o mouse, né? Aí depois nós conseguimos comprar o mouse. E era caríssimo, né? Ter um computador era assim, E o meu patrão na época, ele gostava, mas não sabia nada. Que cuidava. E quando o mouse chegou, ele também muito entusiasta, que eu conectei esse mouse, eu achei muito interessante, foi a primeira impressão dele. Ele pegou o mouse e tentou passar, foi na tela do computador. Gente, eu achei engraçado demais. Pra gente ver, né, naquela época, o tanto que... Quem contar essa história assim, que é a nossa história da época, tanto que as coisas mudaram, né? Sim. De lá pra cá, o tanto que evoluiu as possibilidades de acesso à informação, de construir software, construir tecnologia independente de qual tipo, né? Exato. Da época que eu comecei. Né? E avaliando, por exemplo, passado esse tempo, que se a gente for pensar para a história, 20, 30 anos é pouco tempo quando a gente fala de história. Falando da nossa história já é muito tempo. Mas assim, o que o senhor tem visto, por exemplo, dessa velocidade? Porque se considerar que em 91 a gente não sabia nem mexer em mouse, e hoje, em piscar de olhos, já surge um monte de coisa nova, o que o senhor tem visto assim no mercado? Como que o senhor enxerga isso? E o que o senhor tem visto de pontos bons e pontos ruins em relação a isso? Doutora Carol, eu falo sempre para os meus filhos. Da minha geração, uma geração que foi mais privilegiada, porque ela é do início da área da computação no mundo, o desenvolvimento, a evolução e até hoje. Diferente deles que já chegaram no modelo avançado da área da computação, né? Quando eles chegaram, já existiam redes sociais, então já avançaram. Nós somos de antes, então nós somos as pessoas que passaram pelas maiores transformações tecnológicas. Eu falo nós, da minha época, né? Pelas maiores transformações, do antes, do durante e agora. Então assim, eu acredito que a nossa adaptabilidade, ela foi boa, pelo menos eu, né? Conseguiu se adaptar bem. Me adaptar bem. Gostei demais, conheço o Windows desde a versão Windows 3.11. Então, desde a época que era lá no DOS, ainda que você executava o Windows até hoje. Então, essa adaptação. Hoje, a quantidade de linguagens, a quantidade de tecnologia que existe, a quantidade de conteúdo que existe, deixa muitos jovens confusos na hora de escolher uma linha de trabalho, uma linha de profissão para que ele se desenvolva o máximo dele. Entendi. Eu vejo assim, por quê? Porque, por exemplo, nesses últimos 20 anos que a gente lidou, mais de 25 anos, com o desenvolvimento direto com o cliente, a gente passou por essa evolução de muitas linguagens. Lá no começo não tinha essa quantidade. Sim. Você tinha 2, 3 opções ali que era o que tinha e pronto. Você tinha acesso, né? E não tinha. Hoje não, hoje é muito, muito grande. Então, essas pessoas elas precisam de uma ajuda, elas precisam de uma mentoria para direcionar elas, porque às vezes elas ficam pulando demais em tecnologias e acabam não se especializando, né, em nenhuma, porque se você não se especializa, você faz de muito um pouco, e para desenvolver softwares complexos, você precisa ser especialista em alguma coisa, né? Sim. Pode ser muito genérico no caso, né? Mas se a gente for pensar em tudo, né? Porque hoje a gente vê também, por exemplo, na medicina, na odontologia. Antigamente o médico ele formava clínico geral e pronto, acabou e achou que tinha acabado. E hoje a gente vai vendo que aí, por exemplo, minhas irmãs são médicas, aí ela fez pediatria, depois cardiologia pediátrica, depois ela fez ainda uma subespecialidade que faz ultrassom só em bebê, alguma coisa assim. Então você vai vendo que vai ficando bastante, mas aí você fica expert naquilo. Expert, tem que ficar expert.
Por exemplo, para pessoas que eles têm facilidade, gostam de trabalhar só com a parte de banco de dados, por exemplo, na área, né, de software, de tecnologia. Então ali já é uma atividade. Só que dentro de banco de dados existem vários tipos de banco, relacional, não relacional, vários tipos. Mas você escolhe uma daqui dentro da sua região onde você vai atuar e você seja especialista naquilo lá. Essa referência do médico, da medicina, ela se encaixa perfeitamente. Só que nós, lá na nossa época, nós era o clínico geral, né? Exatamente. Da computação, né? Nós passava cabo, puxava cabo, clipava. Na época era conexão BNC ainda, não sei nem se você conhece. Não, conheço. Né? Ia configurar a placa de fax muda, tinha que fazer jampeamento. Então, era desde a parte do hardware, desde a parte da parte de fiação, até a parte de software, então era tudo. Então, a gente era o clínico geral. Geral da parte de tecnologia. E aí, uma coisa que me chamou a atenção na sua história, e também já chama a atenção aqui do pessoal que está nos ouvindo, porque, não sei se vocês repararam, ele contou que ele estava na escola e que foi um professor que trouxe o computador. Então, tanto que é importante, né, a figura do professor, que apesar de toda a tecnologia que a gente tem os robôs, mas a relação humana, ela ainda não deixou de existir e nem vai deixar de existir. E aí, por conta dessa experiência, aí você seguiu o caminho, imagina, mudou a vida inteira dele. Um professor que um dia levou um computador, que fez o senhor se apaixonar, mudou a vida inteira, a sua vida, a vida da sua família e de toda a sociedade que está em volta. Então, eu acho tão incrível assim, porque às vezes as pessoas não têm noção da grandiosidade do trabalho de um professor, de educador, que eu sou apaixonada pela educação, então eu sempre dou essa puxada, né? E aí, o senhor terminou o colégio, e aí entrou na faculdade. Como é que foi esse processo? Não? Aí eu terminei o segundo grau que chamava, né? No segundo grau. Enquanto eu já estava trabalhando, e lá na empresa, quando eu entrei que era só para ser um digitador, só que lá tinha um desenvolvedor aqui na nossa região que desenvolveu um sistema para lá. E eu sentava do lado dele, né? Ele era da região inteira, ele vinha, passava uns dias ali. Naquela época você desenvolvia software assim, você ia no cliente e desenvolvia lá. Era diferente. Olha aí, olha, que bom que estamos nesse tempo. E aí eu fiquei olhando para aquele, porque eu já tinha passado pela escola, pelo curso, né? E eu olhando ali, só que era uma linguagem diferente, já não era mais o Basic, né? Já era uma outra linguagem. E eu fiquei olhando, mas quando eu comecei a olhar o código e com ele e vendo como é que ele estava fazendo, e porque como eu trabalhava na empresa, eu tinha que ajudar ele, como é que funcionavam os processos da empresa, porque lá na empresa naquela época eu fazia tudo. Desde limpar o chão até fazer toda a parte financeira da empresa, era tudo. E aí quando eu vi ele programando, eu falei, não, isso aqui era fichinha, isso aqui eu também faço também, desse jeito aqui. Aí eu consegui comprar um livro. Naquela época, você tinha que receber esse catálogo da Editora Globo. Pelo correio. Aí você pegava o nome lá, ia no correio, né? E efetuava a compra, ela pelo correio, eu comprei um livro. E aí eu comecei a estudar. Gente, e aí lá na empresa, o meu ex-patrão, que me dava essa oportunidade de trabalhar e de estudar. E ali eu fui trabalhando e estudando e desenvolvendo também. Aí eu passei a desenvolver o meu próprio sistema para a empresa. Então lá, clientes, fornecedores, quantos vai receber, quantos vai pagar, caixa, lá era de assistência técnica, ordem de serviço, controle de comissão, controle de todos os equipamentos dos clientes da empresa, no caso que era de refrigeração, tá? Era os ar-condicionados, caminhões de câmeras frias e tal. Então eu passei a controlar tudo isso, desenvolver já o software, né? Aí depois que eu já estava em andamento o software lá na empresa, aí o meu ex-sócio, nós começamos a desenvolver um outro sistema, que era o sistema que a gente imaginava que nós iríamos para o comércio. Entendi. E aí a gente começou a construir junto o outro sistema. Aí foi quando eu tive a oportunidade de comprar um livro de Clipper, né, 5.2, de 1.700 páginas.
Aqueles livros, assim, que você abre um monte de letrinha que ninguém entende nada. 1.700 páginas, gente, mas eu fiquei ansioso pra esse livro chegar. Esse livro chega, não chega, esse livro chega. Tá vendo, Nico? Bateu com ele, né? Aham. Chega, não chega. Quando esse livro chegou, ele tinha 1.700 e poucas páginas. Eu falei, eu tenho que ler agora. Eu trabalhava o dia todo, ainda estudava no colégio ainda estava estudando ainda. E eu passava parte da noite lendo esse livro. Uma semana eu fiz a leitura dinâmica nele todinho. Eu peguei todinho. Já fez um panorâmico ali, entendi. Aí depois eu inventei o quê? Eu não sei o que eu tinha na cabeça não, né? Eu inventei, eu vou comprar uma datilografia, que eu vou fazer o quê? Um resumo. Muita ideia, né? Vou fazer um resumo, porque o livro era grande, então eu não posso ficar andando com esse braço não, vou fazer um resumo dele. Aham. Na máquina de datilografia, que dependendo tem gente que nem sabe o que é, né? Uma resuma de 100 páginas, naquela, né? Aquelas resumos. Datilografar. Mas por que eu datilografar? Porque não tinha computador. Não era assim para comprar um computador. Não tinha acesso, não tinha recurso para comprar um computador, né? E aí, economizando, todo mês o salário que eu tinha, parte dele economizava, que era juntando para me comprar um computador. Foi assim. Falei pro meu pai, falei pra minha mãe. Meu pai, né, um homem muito sério, muito... mas ele não entendia muito, não, esse, né, eu acho, né, essa questão do computador, né, o que ele vai fazer com o computador? Porque pra época, as lojas não tinha, era raro isso. Como é que um negócio desse, né? E aí eu consegui, né, com a ajuda dos meus pais e com a economia que eu tinha feito, consegui comprar um computador. Aí sim, aí eu comecei a avançar mais no desenvolvimento. Aí eu saí da empresa, já começamos a trabalhar mesmo para vender o sistema, né? Tem uma parte dessa história, não sei nem se acaba de contar, depois conta, né? Por quê? Porque quando nós decidimos sair da empresa e para o comércio trabalhar por conta própria, nós não tinha nenhum cliente. Não tinha nenhuma possibilidade, não tinha nem ninguém que disse assim, eu quero. Gente, mas isso não podemos cortar, porque esse que é o grande lance do conhecimento do empreendedor. Mas o sistema a gente já tinha. Aham. Toda uma estrutura pronta, pode receber financeiro, pode pagar a caixa, venda, compras, a gente já tinha controle de estoque, todas essas coisas. Mas tá, e quem é que vai usar? E dinheiro, nós não tínhamos também, né? Aí nós conseguimos com um senhor aqui da cidade, que ele é dono de muitos imóveis, ele conseguiu lá no centro ali uma sala, eu acho que ela dava uns 3, 4 metros, só de tamanho, sem nada dentro, nem banheiro, nada, só aquilo lá, pra gente ficar lá. E ele deixou que a gente pagasse no final do mês, porque aluguel a gente paga na entrada, né? Você tem que pagar, né? E eu acho que ele acreditou, não sei por que ele acreditou naqueles jovens, né? Naquela época. Foi dia 5 de maio de 97 quando isso aconteceu. Dia 6, nenhum cliente. Dia 7, nenhum cliente. Só andando nessa Araguaína, pra cima e pra baixo, no pé. Nesse calor de Araguaína. Dia 9, nenhum cliente. Dia 10, nenhum cliente. Dia 11, dia 12, dia 13, dia 14, nenhum cliente. Dia 20, nenhum cliente. Gente, vai chegar o final do mês e como é que nós vamos fazer, né? Meados de 25 daquele mês, do dia 25, para essa volta, 24, 25, um cliente comprou o sistema. Oh, meu Deus do céu, maravilha. Por mais do que rápido, eu copiei nos disquetes flexíveis, né? De 360K. Logo 3 cópias, porque os drives davam erro de leitura. Para não ter perigo. Era assim, tinha que levar, copiar e levar no cliente, né? Hoje, né? E aí levei lá no cliente. Instalei o seu, eu gastei uma meia hora ali para instalar no computador dela, organizar ali, deixar todo o sistema pronto ali, que era tudo manual, copiado, os arquivos, né, e tal, deixei tudo rodando. E aí interessante, a primeira cliente, a primeira coisa que ela me falou, e como é que você, num tanto de tempo só desse aí, em meia hora, você já ganhou esse tanto de dinheiro? Falei, olha, meia hora foi só para me copiar aqui os arquivos, tá? Mas para fazer isso aqui foi muitos anos para desenvolver. Aí expliquei tudo para ela, né? Que ali eu não estava desenvolvendo naquele momento o sistema.
E eu tava copiando o sistema para lá, instalando, né? Que hoje a gente usa instalar, né? Naquela época eles falavam copiar. Então, aí eu expliquei para ela, gente, aí foi um alívio. A cliente pagou, já no final do mês. E aí a gente já conseguiu honrar o primeiro compromisso, que era o do aluguel, né? Sim. Do aluguel. E aí nós já pagamos esse aluguel, aí já rodou o mês, agora nós pagamos esse aluguel e foi em cheques pré-datados, se eu não me engano, foi cheque pré-datado naquela época, hoje a gente quase ninguém fala mais em cheque. É verdade. Foi cheque pré-datado, eu achei que dava para pagar, pagamos o primeiro, eu acho que ainda a parcela ainda dava para pagar outro aluguel, ainda mais ou menos isso. Ó, E nós ficamos isso, felizes até um demais. parênteses aqui nessa história. Eu sempre falo que empreender é um ato de fé. Porque fé, o que é fé? É aquilo que você que só tá na sua cabeça, mas que você já trabalha como se já existisse. Porque você já entrou num prédio, não tinha nenhum cliente, tinha um produto que nem sabia se o mercado ia aceitar. Porque naquela época, empreendedor não pensa em pesquisa de mercado. Hoje que a gente tem essa consciência. Sabia disso, né? E aí foi indo, e gente, hoje é uma potência, sim, a gente pode dizer que é um império, né, a empresa que emprega inúmeras pessoas. E assim, a gente pensa no emprego direto, por exemplo, que a empresa Norte gera, mas e quantos indiretos? Porque vocês estão em outras empresas. E para aquelas outras empresas viverem ali, depende do serviço de vocês, do produto de vocês, que gera outros empregos. Então, indiretamente, quantas vidas são abençoadas pela vida de um empreendedor? Então, isso para mim tipo, não tem preço, né? A coragem, imagina, se a pessoa não tem coragem para fazer, a gente provavelmente nem estaria aqui hoje. Não teria isso tudo. Então, assim, eu acho, nossa, eu fico tão feliz quando eu vejo essas histórias, eu fico empolgadíssima. Se tivesse coragem de sair do trabalho lá, que ganhava um salário mínimo e meio. E às vezes a gente fica acomodado na zona de conforto, né? Não, tô ganhando ali, tá bom, e aí tá tudo bem. Não que, assim, ganhar é bom, né? Mas você às vezes limita dentro daquela sua visão. E aí o senhor teve a visão, chamou um outro colega, ou não sei como foi essa parte, mas teve a visão, aceitou o desafio e olha hoje onde está. Vamos continuar essa história que eu tô gostando bastante. É porque eu vou tendo uns insights assim, porque vai muito de encontro com o que eu penso, sabe? Principalmente em relação assim, à fé, porque o povo fala assim, às vezes a gente ouve, dona, mas você é doida, né? Mas isso aí, será que vai dar certo? Gente, já deu. Já deu, porque se a cabeça deu certo, nós vamos trabalhar para aquilo acontecer. Eu acho que é mais ou menos assim, porque imagina. As pessoas pensam em mim. Eu passei por décadas pessoas me chamando de o garoto de programa, o menino do computador. Garoto de programa. Sabe esse tipo de coisa assim. É isso aí. Às vezes não entendi exatamente o que a gente faz, né? Mas você tem a vida boa depois que a gente já conseguiu, por exemplo, ter um ar-condicionado, por exemplo. Porque eu trabalhava, era de segunda a segunda, né? Aham. E desenvolvendo, né? Codificando direto, né? Eu pensava, mas você tem a vida boa demais, porque você só fica dentro da sala. Sentada no ar-condicionado. Nada, de boa, né? Falei, eu é que sei, né? O que eu tô fazendo aqui para que lá nos clientes, lá, tudo isso funcione, né? Então, assim, hoje não, a mentalidade já mudou, né? O conhecimento chegou para praticamente quase todas as pessoas em relação a software, a maioria entende. Mas naquela época, de chegar em alguma loja de informática, chegar cliente na loja e a pessoa falar assim para o cliente, o dono da loja falar para o cliente dele, a pessoa trouxe um trouxe um mouse estragado, danificado. A pessoa não entrega pro gerente, ele conserta. Não, eu não conserto o mouse. Eu não sei fazer software, não é o mouse, né? Mas isso é até bom esse gancho, porque uma das coisas que a gente tem, por exemplo, eu também tinha assim, a impressora emperrava. Chama lá o menino do TI, né? O menino da impressora, parece que eles não têm nome. E eu fui aprendendo, e isso também. E aí, às vezes, eu chamava, porque aqui a gente tem a parte do software, que depois que eu entendi, e a parte do hardware, que eu também não sabia nada disso. Aí eles me explicaram, não, mas a minha parte é de criar o sistema ou de ajudar no sistema. Essa parte técnica daí já é uma outra pessoa que faz. Mas a gente que não entendia, né? Então eu já até peço desculpas aqui pros meninos de TI, que eu achava que era tudo a mesma coisa. Era tudo a mesma coisa, E né? aí, às vezes, eu ficava com raiva quando a pessoa chegava pra mim e falava, não, eu não sei fazer isso. Mas você não é de TI?
como se a pessoa tivesse que saber tudo, né? Tudo aí, né? Mas é dessa maneira. É isso mesmo. E qual que é essa diferença, até para quem está assistindo a gente, assim, existe essa diferença de quem, por exemplo, arruma o computador com quem arruma o software, ou quem desenvolve o software, para quem estiver assistindo a gente também poder saber fazer essa diferenciação? Existe muitas áreas dentro da TI, porque TI é tecnologia da informação, envolve software, comunicação e hardware, é um ecossistema gigante. E para cada componente desse ecossistema, existem os profissionais, existem aquelas pessoas, os profissionais que se especializaram. Eu me especializei na área de consertar computador. Então, eles sabem muito bem abrir um computador, tirar uma placa, ver onde é que está o defeito e resolver aquilo dali, né? O outro já na parte elétrica da própria máquina mesmo, tem um conhecimento mais aprofundado sobre a parte de energia mesmo, né? Do que a máquina consome, do que vai precisar. O outro na parte de cabeamento, infraestrutura da comunicação mesmo, puxar da parte de cabeamento, switch, essa parte. Outra parte de servidores. Aí vem parte de banco de dados, aí vem para a parte de programação. Aí na programação aí entra um mundo de linguagens e de objetivos que você deseja, você vai escolher qual é a melhor tecnologia para desenvolver aquela atividade. Então, essa é uma gama. Então, gente, já para todo mundo que estiver assistindo, já saber. Quem arruma computador não é o mesmo que faz o software, o sistema, que não é o mesmo quando a impressora... Se bem que hoje a gente quase não usa mais impressora, né? Tudo agora já é escaneado. Mas ainda assim, então existem essas diferenciações, né? Porque pra gente que é leigo, ou pra gente que não é de uma área direta, o pessoal da saúde, por exemplo, né? A gente tem, às vezes, vamos instalar um software lá na clínica. Mas eu não sei esse negócio, não. E aí todo mundo já fica... A primeira impressão... eu não quero que esse negócio dê certo porque eu vou ser demitido. A gente já passou. Na primeira transformação digital aqui na Facite, a gente tinha no subconsciente... mas se esse software funcionar, eu vou perder meu emprego. Sim. Tinha isso, assim. E, na verdade, é o contrário. Na verdade, ele só aumenta a produtividade. E, aumentando a produtividade, a gente conseguia empregar mais pessoas, porque a gente conseguia produzir mais. Mas a gente também teve que romper essa barreira. Eu não sei se, às vezes, vocês, quando vai fazer oferecer o serviço, se existe isso. Até hoje existe, para muitas pessoas... o conceito que um software vai substituir ele, né? Isso não existe a substituição. O software vai automatizar um processo, vai transformar aquela atividade mais rápido, mais fácil, onde ele vai ter uma maior facilidade, né, de assertividade naquela função. Então, a pessoa tem que se desenvolver para utilizar dessa ferramenta. Porque... a máquina por si só, porque um software ela é uma máquina, vamos dizer, ela por si só, ela não pode fazer muita coisa, né? Ela precisa ser comandado por uma pessoa. Para fazer a parte de análise de dados, precisa de uma pessoa. Para colocar dados, imputar dados, quem que vai fazer? Precisa de uma pessoa. Por mais automatizado que seja, mas exige as pessoas. Então, essas funções, se ela não existe na empresa, às vezes, uma nova tecnologia que é implantada gera a necessidade de contratação de novos profissionais que não existia antes. Exato. Porque você vai passar a ter um novo nível de produtividade. Então, é dessa maneira, né, que essa questão da substituição aí, na nossa área, eu não vejo dessa maneira, muito pelo contrário. Já vê de uma maneira mais, como que eu posso dizer, aumenta as possibilidades em vez das possibilidades. Aumenta as possibilidades. Imaginou, por exemplo, antigamente você tinha que, lembrei agora que você emitia nota fiscal era na mão. É mesmo. Você imaginou você emitir 10 notas fiscais na mão, não atrapalhava você vender um vendedor? Com certeza. Pois é, e hoje, se você faz tudo pelo sistema... meu sistema já gera, já imprime a nota, já gera o XML, já armazena na nuvem. E você, então, quer dizer, se você poderia atender 10 clientes naquele mesmo intervalo de tempo, agora você pode atender 20, você pode atender 30. Então, pensar nessa possibilidade de escala.
É porque às vezes muitas pessoas não estão pensando na possibilidade da escala. Estão pensando só na mesma atividade como ele já fazia ela antes. Mas aí é a mentalidade, né? Porque a gente vai pensar, tem gente que tem muita mentalidade de escassez ainda. Eu tenho medo de perder. Então eu seguro. Em vez de pensar, nossa, eu posso ganhar e ainda posso oferecer para o outro. Aí tem os que, essa mentalidade da escassez. Aí, por exemplo, ele não recebe a nova tecnologia, ele rejeita. Tudo que acontece, ele dá um jeito de culpar que o problema é aquilo que está sendo colocado. Não existe isso aí. E aí cabe a gente estar conscientizando que não é dessa maneira e que vai ter, a médio e longo prazo, os resultados serão maiores do que se não fizer nada, do que se continuar como estava. Verdade. E se for pensar, às vezes está na sua porta, mas como a nossa mentalidade não aceita, você acaba perdendo e quando vê o do lado fez, você não fez, ficou para trás e aí depois fica mais, e agora? E muitas vezes, exatamente, né, a corrida ela é mais pesada. Bom, e aí, voltando aqui à sua história, gente, porque olha, tantas coisas legais, o tempo tá passando aqui, né? Mas tantas coisas legais que a gente tá vendo e aprendendo. E aí você entrou na faculdade. Então, na verdade, quando você entrou, você já trabalhava na área, já tinha sua empresa. E aí você foi quando, na verdade, não tinha faculdade, né? Foi alguma coisa assim? Entrou, como que foi essa parte? Quando nós já tínhamos empresa, a gente já tinha muitos clientes, já tinha clientes em outros estados. E aí quando veio o curso de bacharel em sistema de informação aqui, o primeiro para Araguaína, né? E aí eu fui fazer esse curso e foi muito bom, né? Porque eu vinha só da prática, né? Foi errando e batendo cabeça e caminhando. Prática, às vezes cabe até uma prática, era tanto na prática que montar um computador debaixo de balcão, dos balcões do supermercado, os caixas, montar, ligar, conectar cabo de rede, dentro da prática mesmo, entendeu? Por exemplo, eu lembro que nós tivemos um cliente, ele teve a obrigação de emitir documento fiscal e ele foi comprar o sistema um dia antes, à tarde. E no outro dia de manhã, às 7 horas da manhã que a loja ia abrir, já tinha que abrir vendendo pelo sistema com produto, preço e emitindo documento fiscal. E aí eu fazer o quê? E nesse intervalo minúsculo de tempo para você implantar um sistema, para você cadastrar produto, colocar preço para no outro dia estar vendendo. Se eu fosse dar esse treinamento para a equipe, não daria certo. Eu mesmo fui para lá fazer essa parte. Então fui para lá, fiz a implantação do sistema, já cadastrei os principais produtos junto com a equipe, já fui cadastrando com a equipe que eu falo do cliente, né? Porque nós não tínhamos, né? Era equipe. Aí, e já organizamos ali, e já até altas horas da noite, no outro dia, quando a loja abriu, ela já atendia a legislação, que era uma obrigação da legislação, né? Então era assim. Era aquela correria. Aí tá, então foi na prática mesmo, aí entrou na faculdade. Aí dessa prática, aí deu essa oportunidade de entrar na faculdade. Aí comecei a estudar. Eu falo assim, gente, eu fiquei de 9 anos, quase 10 anos na faculdade. Mas não foi porque eu fiquei reprovado não, tá, gente? Eles sempre falam isso. Foi porque eu estudava 6 meses, aí eu tinha que trancar a matrícula para continuar as atividades que eu trabalhava o dia todo e à noite. E quando eu estava estudando, que era à noite, então eu diminuía o meu trabalho, então ficava muita pendência de desenvolvimento, né? Muita pendência de desenvolvimento. Então aí foi assim, nessa rotina. Estudando, às vezes estudava 1 ano, trancava a matrícula. E aí passava 6 meses, trabalhando, aí ativava de novo e continuava. E foi assim, vivendo, né, trabalhando, desenvolvendo na prática e estudando. E fez o curso e terminei, graças a Deus. E aí esse curso, você falou que era bacharelado, né? Bacharel, Sistema de Informação. Bacharel, Sistema de Informação. E uma das coisas que a gente vê desse curso, que é extremamente importante, né, que você teve a formação, mas é um curso que demorava 4 anos
caso a pessoa fosse direto, né? Então, às vezes, era um tempo muito longo. Por que eu tô falando assim? Agora, eu, na minha visão de empresária, às vezes a gente contratava as pessoas que tinham formado, né, nos cursos bacharéis, não menosprezando, tá, gente? Mas no sentido assim, muitas vezes o que ele vinha aplicar aqui, o que ele aprendeu lá na faculdade já estava obsoleto. Muito tempo de curso, muita teoria. Não que não tenha que ter, mas só nela não, né? Eu acho, né? Exatamente. E foi uma das coisas, por exemplo, que a gente percebeu no mercado, aqui mesmo em Araguaína onde a gente está, mas a gente tem visto esse movimento no mundo todo. Exatamente, às vezes, muito tempo de curso, com muita teoria. Isso não foi só a gente que percebeu, a gente também vê que o próprio governo percebeu isso, né? E aí foi quando ele lançou os cursos de tecnologia, que é os chamados cursos de tecnologia superior, que não são cursos técnicos. E daí é importante a gente falar, porque existe o curso técnico, que é diferente do curso tecnológico, que é superior, que é diferente do curso que é do bacharel. E aí, assim, eu gosto de deixar, né, e trazendo a experiência aqui do senhor Jean, para ele poder falar, por exemplo, era o que ele estava dizendo, 4 anos, muita teoria, e ele que era um profissional de mercado, às vezes sentia essa diferença. Sentia essa diferença quase em todas as aulas, né? Porque na aula tudo funciona perfeitamente, né? Na teoria que o professor está explicando, né? Tudo funciona perfeitamente. Não é ter que fazer assim, a gente faz desse jeito, faz assim, faz assado. Eu penso, não é assim não. Lá na hora, lá, as coisas não é desse jeito, né? E aí, como a gente trabalha, na nossa área, que é software de gestão do varejo, a gente trabalha só sob pressão. É o tipo de produção que é só sob pressão. Então, muitas padronizações que eu falo, muitas documentações, muita burocracia, ela não dá tempo de ser, não tem como ser feito, né? E a gente estudou lá que tinha que fazer 13 casos de uso quando fosse fazer um pequeno projeto. Gente, se eu for fazer 13 casos de uso, quando eu for fazer uma implementação para um cliente, ele já está com outro sistema há muito tempo, porque não dava tempo, tem que ser tem que ser dinâmico, né? Então, assim, eu conseguia perceber muito bem a distância só da teoria, e na época a gente não teve oportunidade e nem tinha esse conceito. Até parece que eram rivais, né? As empresas e as faculdades, né? Parece que era rival, né? Sendo que tinha que ser juntos, né? Então não tinha esse acesso. Os alunos não iam. Eu tinha a experiência, eu já vivia, já trabalhava desde antes. Mas a maioria dos colegas que não tinha, que estava só conhecendo aquilo ali. Então ele sai com uma mentalidade de uma maneira, aí quando ele chega, depois que ele forma, depois de 4 anos, que ele chega com o diploma dele numa empresa, a trabalhar, no primeiro trabalho que ele vai fazer, dificilmente ele consegue realizar, porque está muito distante. Aí ele vai ter um grande período, um período muito grande de adaptação, de reaprendizado agora, dentro daquela realidade. Dentro da realidade, na prática, né? Estou colocando assim, um profissional que vai para uma software house, por exemplo, que lá são atividades de uma maneira, mas pode ser um profissional que vai para trabalhar numa empresa, numa indústria, na área da tecnologia da informação, que teria um nome bem genérico. Nome, entendi. A gente chama de TI, geralmente a pessoa conserta as coisas, né? Por exemplo, né? Conecta a internet e tal, mas tudo é bem genérico, né? Então eu vejo dessa maneira. E aí, por exemplo, baseado nisso, o que a gente tem percebido? Essa experiência hoje, a gente comentou, nós fazemos parte aqui de Araguaína no mesmo ecossistema de inovação, e a gente fala de Araguaína porque a gente sabe que é a cidade que é a alavanca do estado do Tocantins, mas isso não se resume só aqui, a gente tem visto isso já, esse movimento. Essa fala que ele falou que parece que as empresas tinham um confronto com as empresas de educação, com as faculdades, com as universidades, realmente parecia isso. E foi exatamente com esse pensamento que a gente resolveu mudar todo um curso, né? Um curso exatamente da parte de desenvolvimento de software para a gente poder oferecer para a comunidade.
E aí, gente, eu conheci o Sr. Jean exatamente. O Sr. Jean é tão, assim, tão formal, né? O Jean desse ecossistema. E quando ele contou toda essa ideia dele, todo esse sonho, e como mudou a vida dele, como a educação mudou a vida dele e a tecnologia, aí foi quando me deu aquele insight, porque já tinha tempo que aqui também, a gente na faculdade, a gente tem tinha o curso de ADS, a gente deixou de ofertar. Por quê? Porque exatamente o que a gente estava formando aqui, a gente não estava entregando o que o mercado precisava. Então, a gente precisava aproximar o mercado, porque o que as pessoas têm que pensar? Eu vou formar, e agora? Ou eu vou ter o meu negócio, ou eu vou trabalhar no negócio de alguém. Mas se o que eu sei vai servir para aquele negócio crescer? Vai servir para o meu negócio crescer? Ou não? E muitas vezes, às vezes, o que a gente oferecia estava muito distante do que precisava para as empresas crescerem. E a gente sabe que país forte é país que tem uma educação forte, com empresários, com empresas fortes, que é o que gera o emprego, que é o que paga imposto, que é o que sustenta toda a máquina pública. Então, a gente precisa, de fato, de ter empresas fortes. Então, educação forte, empresa forte, país feliz, né? Pessoas felizes. E aí, foi baseado nisso que a gente criou, né? Que a gente desenhou juntos a Facite com a North Seas, o curso que eu falei que era a surpresa do final. Um curso exatamente com essa história do Sr. Jean aqui, de um empresário de mercado, de uma empresa de sucesso, que a gente vai finalizar com o senhor falando da empresa, tá? Para todo mundo saber. E com a Facite, que também tem essa experiência na área de educação, mas que às vezes a gente não conseguia atingir o mercado. Então, acho que assim, isso é fantástico, porque aí eu quero que o senhor explique aqui para quem está assistindo a gente, qual que é o diferencial desse curso, né? Como que nasceu, como que a gente pensou já na sua visão mesmo de tecnologia, na sua visão de mercado e na sua experiência, para quem estiver assistindo a gente, falar assim, nossa, que legal. Porque às vezes tem gente que já até formou, mas às vezes tem vontade de fazer um curso, às vezes já tem um outro curso, tem vontade, ou tem gente que já trabalha na área, mas que não tem o curso, ou que tem outro e quer reciclar. Então, o senhor já contar aqui para quem estiver assistindo, né, para ver, gente, é apaixonante, se liga aí. Muito bom. A pessoa que ele vai trabalhar na área de análise e desenvolvimento de sistemas, o sonho dele já é começar a codificar, já é começar a programar, já é começar a escrever código, já é começar a ter esse contato, porque a galera de TI ele não gosta muito de estar só na teoria, não, né? Isso aí é muito chato, né? Vamos dizer assim. É verdade. Chato, né? Já quer ir logo para a prática. E essa parceria e essa ideia que a gente casa muito bem, essa ideia, né? A faculdade com a North Seas, no caso, esse mesmo pensamento de encurtar esse tempo. Trazer para esse profissional o que ele vai ver. Ele vai ver lá, por exemplo, ele vai aprender hoje sobre uma parte de banco de dados, por exemplo. Vamos para a prática logo aqui. Vai aprender uma parte de banco de dados. Lá na hora que ele... Lá na aula da teoria, lá, ele tá vendo aqui uma tabela, tá lá com 3, 4 campos, adicionou 2, 3 registros nessa tabela. Tá top, né? Tá top entre aspas, né? Porque quando lá no dia a dia lá, a tabela não tem só 3, 4 campos, a maioria delas. Elas não tem só 3, 4 registros, tem 10 milhões, 100 milhões, 1 bilhão. É diferente. Então, quando ele fizer aquilo aqui, e agora ele tem essa oportunidade dentro da empresa de software, que é o que nós vamos fazer, levar ele e mostrar para ele agora, olha, você acabou de ver isso aqui, não foi? Lá na aula, foi. Agora venha ver aqui, na prática, algo que é relacionado a isso. Nós estamos falando de banco aqui. Olha aqui como é que é esse banco, a quantidade de tabelas de relacionamento, como é que está, como é que é. E ali um profissional, no caso da North Seas, que vai estar fazendo esse acompanhamento, vai estar apresentando para ele esse diferencial, né? E isso vai encurtar anos de aprendizado. Isso vai permitir que esse profissional, quando ele chegar no mercado, ele já chega, como eu falo assim, mais de peito aberto, né? Ele já chega assim, agora eu já conheço, eu já sei, eu já presenciei, eu já sei disso aí. E a gente não vai parar só ele vendo algo materializado dentro da empresa, software house, no caso, North Seas. Porque nós vamos ter a oportunidade também
de ir para o ambiente nas empresas. Então, assim, você viu aqui a teoria, bonitinho, como é que isso funciona. Agora você viu a parte do software, como é que foi construído de verdade. E agora nós vamos lá no cliente ver isso aqui rodando lá na infraestrutura do cliente, lá no servidor do cliente, na máquina do cliente, né, com as pessoas reais que estão lá, pessoal do financeiro, os problemas reais, as situações reais, as pessoas lá da empresa, lá do financeiro, do compras, da parte de vendas, gerência. Gente, isso eu acho assim, é o casamento perfeito para você acelerar o profissionalismo para essa pessoa dessa área. Né? E dentro dessa área da análise de móveis e sistemas, a quantidade de oportunidade que vai ter, principalmente na área de escrever código. Geralmente vai ter lá, você desenvolve aqui um algoritmo de Fibonacci, por exemplo. Beleza, ele fez aqui na teoria, fez em português, né, que faz em português, depois pode utilizar uma linguagem aí, C#, alguma linguagem para fazer na prática um algoritmo e tal. Não, gente, agora vamos ver um algoritmo que é parecido com esse, real. É um cálculo de simulação de preço, é um cálculo não só da simulação, mas de precificação de produto real. É um cálculo que vai toda a parte tributária para emissão de uma nota fiscal. Gente, agora não é. Você está achando que o cálculo para emissão de uma nota fiscal é só calcular o ICMS 20% vezes 100, ponto final e acabou? Não é só isso não. E há centenas de regras que envolvem aquilo ali. Então, isso vai fazer todo o diferencial para que eu não tive essa oportunidade, né? Ou os colegas que estudaram comigo não tiveram essa oportunidade, né? Que quando eles foram... os nossos colaboradores, né, desenvolvedores que foram para a empresa, que estudaram, alguns estudaram comigo também, estudaram comigo também, e outros, que eles chegaram na empresa, tudo isso eles tinham que... Era novo. Sim. Tudo era novo aquilo ali. Dizer, não, mas é diferente lá, que a gente aprende assim, sabe? E aqui é diferente, né? Gente, isso que ele tá falando é algo assim, que já faz parte da cultura da Facility, de sempre oferecer um curso voltado para a prática, mas a gente também tinha dificuldade de oferecer o curso da área de tecnologia na prática. E aí, quando a gente pensou nessa parceria, incrível, por quê? Porque, na verdade, a Northsys, ela já faz isso com muita excelência há 25 anos. Tem um fundador que passou pelo processo, né, de abrir uma empresa, passou pelo processo de estar sozinho no negócio, passou por uma faculdade, bacharel, e aí foi desenhado pela experiência de alguém que é usuário. Então, um curso que foi desenhado por alguém que tanto contrata pessoas assim, como uma pessoa que nasceu desse meio, né? Então, se a gente for pensar, é muito um projeto extremamente inovador e que a gente está trazendo para Araguaína, que é um presente para a nossa cidade, e às vezes as pessoas pensam assim, mas eu não gosto dessa área. Tudo bem, mas com certeza você tem um celular. E aí você pode não gostar, mas tem alguém que está trabalhando para você ter um celular na mão. Então, se você pensa também em crescer em todas as áreas, ontem eu até gravei um vídeo lá no consultório, que a minha formação é odontologia, e aí a gente tem vários sistemas lá, vários softwares, né, que ajudam a gente no diagnóstico, no planejamento, no conforto do paciente. Então, assim, eu posso não gostar de planejar ali, daqueles códigos pretos, aquelas telas verde, vermelha, que eu não entendo nada, mas a gente não vive sem. Então, às vezes, você conhece alguém que gosta, né, e que vai facilitar a nossa vida como usuário final, como consumidor. Então, já indicar esse curso que a gente desenhou aqui. E na internet, eu fiz algumas enquetes. Então, por exemplo, a gente perguntou assim, você sabe o que é ADS? Muita gente não sabe. Então, eu aproveitei aqui, né, pra gente tirar essa dúvida também, porque existe o curso de análise de sistemas de informação, ciência da computação, engenharia de softwares, e existe o curso de ADS. Então, ADS, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, que é um curso superior tecnológico de 2 anos e meio. E existe ele presencial em Araguaína, que está sendo ofertado pela Facility junto com a Northsys. E para a gente encerrar, né, porque o povo já está ali olhando para a gente com o tempo, o Júlio, eu já sei as carinhas dele aqui, o nosso
skill maker. Só pra gente encerrar, pra chamar mais atenção. Gente, a média salarial de um profissional de ADS, né? Se você puder contar aqui pra gente. E olha que ele não vai contar quanto que ele ganha, né? Mas ele vai contar uma média salarial de mercado. Existe uma média local, mas existe uma média também mundial. E aí você contar aqui pra gente, pro pessoal que tá na dúvida, será que eu gosto, será que eu não gosto? De repente isso pode ser um empurrãozinho que falta. É interessante essa pergunta, porque dentro por exemplo, da área de desenvolvimento mesmo, desenvolvedor, porque eu separo muito bem um programador, um desenvolvedor, um analista de sistemas, que isso aqui dentro da nossa empresa é base, né? Eu considero assim, um programador é aquela pessoa que ele vai programar algo que alguém pediu para ele, ou o analista, né? Pediu para ele, ou um outro desenvolvedor. Já o desenvolvedor, a palavra já está dizendo, ele desenvolve, ele cria. Então a gente tem que estar atento sobre isso, porque quando vai ser tratado de remuneração, a pessoa ela não pode ter uma interpretação. Eu ser só um simples programador, eu vou ganhar 20 mil reais por mês, sendo só um simples programador, talvez seja difícil. Agora você é um desenvolvedor, você é capaz de criar. O que é o criar que eu estou falando? Existe um problema, porque um software ele resolve um problema, tem que resolver um problema. E ele é capaz de idealizar uma solução. Essa pessoa é o desenvolvedor, e essa pessoa aí, ele tendo essa capacidade de desenvolvimento, logo, quem tem essa capacidade, ele já começa a liderar outros programadores, formando equipe, trabalhando em grupo, né? Equipe de desenvolvedores, e aí sim, ele vai conseguir assim 7, 10, 15, 20 mil reais de salário. Já vai conseguir. Dentro do curso que a gente está propondo, ele vai sair exatamente com essa habilidade. Com essa habilidade, terminou o curso, vamos dizer assim, cumprindo todos os requisitos e gostando de verdade, sendo com essa habilidade, né? Ele vai ser da partir de 7 mil para frente. Desde que ele tenha essa habilidade de trabalhar em grupo, desenvolver em equipe. Porque sozinho é muito difícil. A pessoa já falou que é sozinho não, mas em equipe. Um desenvolvedor, ele tem que trabalhar em equipe. É porque hoje um software não é mais feito, não tem como fazer um software sozinho. Não é nada sozinho. Não tem nada sozinho, né? Então, assim, ele tem que ser essa pessoa que ele consegue trabalhar em equipe. Quando ele é mais flexível, mais adaptável, entende. Aí vem um ponto que eu não falei ainda, mas que eu acho interessante. Entende da atualidade. Por exemplo, questões de segurança. Hoje, estou falando no mundo inteiro, inclusive as leis e tal. Questão da privacidade do usuário. Então, esse profissional com a gente, como ele vai ter o contato com outras equipes e com empresas, isso vai facilitar para ele esse entendimento. Ele já chega mais rápido, ele já chega fazendo, vamos dizer assim, posso usar a expressão, software mais complexos, né? Que mais adaptáveis às pessoas. Sim, exato. Que as pessoas tenham a facilidade, né? A flexibilidade, aquela identidade. Como você pegar uma rede social hoje, ela não é tão fácil, tão prática. Hoje a gente acha tão prático, mas se a gente for olhar como o desenvolvedor desenvolveu aquilo ali, olha, isso que bateu cabeça. Então, olha só o que ele diz. Inclusive, além do curso que vocês vão fazer aqui conosco, vocês saírem com habilidade técnica, ainda vai sair com a habilidade de trabalhar em equipe. Porque, gente, 1 mais 1 é 2 e 2 é maior que 1. Então, a gente sempre ganha quando a gente está junto, quando a gente se fortalece, né? Então, isso é muito importante, a gente ter essa mentalidade que a gente fala da abundância. E aí, no curso que a gente está oferecendo, a gente foi desenhado com tanto carinho e foi desenhado, assim, por pessoas que entendem do mercado, por pessoas que entendem da educação. Então, isso, assim, é importante a gente deixar claro. 2 anos e meio de curso presencial, terá momentos, sim, online, momentos digitais, porque não tem como, né? Faz parte da evolução da educação.
E, principalmente, a média salarial, que ele falou de 7, 5 mil, mas a gente tem hoje, nós conhecemos desenvolvedores que ganham mais do que isso, né? 50 mil, 100 mil, ou, quem sabe, né, um Zuckerberg da vida aí, né, que é dono hoje da Meta. Então, começou pequenininho. Então, assim, por que não? Por que não a gente já não pensar em ter um Zuckerberg de Araguaína, por exemplo, né? E que passou por aqui e que tá mudando a vida. Quando a gente vai ver na Siri, que vem no iPhone, foi criado por 2 jovens brasileiros que hoje tá no mundo todo. Então, por que não a gente não pensar grande? Que uma vez eu ouvi que dá o mesmo trabalho sonhar grande e sonhar pequeno, mas não é verdade. Dá muito mais trabalho sonhar pequeno, porque quando a gente sonha pequeno, a chance de realizar ela é alta. E aí você limita. E aí, entendeu? Então, não tem que sonhar grande. Então, por que não, né? A gente ter aqui o Steve Jobs do Tocantins, né? Que passou por aqui, teve essa habilidade. Eu já penso grande, assim, né? E Steve Jobs, porque a gente está usando ele como referência, mas claro que vai ter uma identidade própria. E aí, pra gente finalizar, falar um pouquinho rapidamente da Northeast, a gente já viu como que começou, mas falar como que está sendo esse crescimento, essa alavancagem da Northeast e também quantas empresas e quantas vidas, né, que ela tem abençoado através do trabalho que ela tem exercido. Só contar rapidão o que a Northeast faz, para eles entenderem onde que eles vão estar praticando isso que eles vão estar aprendendo na teoria ao mesmo tempo que vai estar na prática. Essa boa também, né? Essa parte de trabalhar em equipe, já contamos o início da história, que éramos 2, né? E aí você vai trabalhando 2, é uma equipe muito pequena, né? E aí você vê logo que você tem necessidade vai crescendo, não, agora não dou conta mais, precisa de mais uma pessoa, de mais uma pessoa, de mais uma pessoa. Aí pessoas sabem como é que é, né? Tem as diferenças, suas habilidades, seus conhecimentos. E aí a gente vem formatando e departamentalizando a empresa, né? Então hoje nós temos por exemplo, um setor de produção, tem vários desenvolvedores que trabalham local, tem desenvolvedores home office, terceirizados, né? A parte de computação em nuvem, por exemplo, já tem uma parte local, tem uma parte terceirizada. Nós temos data center local, utilizamos também a AWS. Então, veja, para cada tecnologia dessa existem profissionais com habilidades diferentes, com capacidades diferentes. Então, hoje aí vai crescendo, então, e o conjunto de colaboradores, que todos têm família, já são muitas pessoas impactadas, e eu me preocupo com isso. Sim. Porque não só pela pessoa que está ali, mas, por exemplo, um pai de família, uma mãe, que ela depende daquele trabalho que está com a gente, que ela tem uma família para cuidar. Ela tem a família, ela tem a saúde, ela tem o lazer, ela tem a casa para cuidar, né? O pai também da mesma maneira. Os nossos clientes, da mesma maneira. Então, o senso de responsabilidade é muito grande. Hoje a gente já tem mais de 1.000 clientes já, que todo santo dia utiliza o sistema. Depende do sistema para que a sua empresa funcione. E a empresa, gente, ela não é eu-presa, não. Ela é empresa que tem, geralmente, muitas pessoas que dependem daquela empresa. Cada um desses aí tem muitas pessoas, tem muitos colaboradores do cliente que depende disso aí tudo funcionar para que dê certo, para que a empresa possa crescer. Porque o desejo que eu tenho para os nossos clientes é que ele cresça. E ele cresça através dos resultados que a gente vai entregar para ele. E nós temos também muitos parceiros. Hoje a gente tem parceiros por mais da metade do país, que são empresas e pessoas que representam o nosso produto. E lá essa pessoa, ou empresa, ela representa o nosso produto, ela vende, ela atende o cliente. Então olha só o número de pessoas que é impactada, né? E que depende do produto, de um serviço que a gente trabalha até hoje, que começou lá, né, há tanto tempo, né? A gente vê toda essa trajetória. Essa trajetória e quantas vidas, né? E é exatamente isso que a tecnologia faz. Então, a gente é impactado por ela e a gente também transborda ela. Então, assim, é isso que a Northeast tem feito na nossa cidade, na nossa região. E
desses mais de 1.000 usuários, eu nem falo usuários, é 1.000 clientes, e aí quando a gente... Isso, 1.000 clientes... que acessam o sistema. Olha isso. Então, é nesse ambiente que os alunos que fizerem esse curso vão estar. Então, olha só que oportunidade, né, de dar um up mesmo. Aqui a gente, campanha passada, deu um up na sua vida, deu um up na sua carreira. É exatamente isso que estava faltando e passa muito rápido, 2 anos e meio. E, gente, pra gente finalizar, eu quero aqui agradecer muito a parceria. Eu tô gostando demais da conversa, o nosso tempo já tá aqui, ó. Pim, pim, pim. Mas é porque, assim, sempre tem coisas que a gente que vai levando, e já fica o convite para uma próxima rodada de conversa, né? Mas o que eu quero que vocês tenham em mente aqui? A gente tá vendo a vida de uma pessoa, seu Jean Charles, que é uma pessoa que mudou a história da vida dele, da família dele, e de todas as pessoas que estão em volta dele através da educação e da tecnologia. Ele não é diferente de ninguém. Então, se ele aconteceu isso na vida dele, por que não pode acontecer na sua? Por que não pode acontecer na minha? Né? E a gente tem inúmeras pessoas, mas que às vezes estão tão distantes, a gente fica assim, nossa, né? Falando do Steve Jobs, do Bill Gates. Tá, vamos aqui, ó, Jean Charles. Então, se ele tá aqui, ele é real, né? Ó, eu pego nele. Gente, aperto de mão dele, eu vou te falar. Ele mudou a história da vida dele com isso. Então, por que você não quer também? Eu sei que todo mundo tem vontade de crescer. Mas se para ele foi possível, para você também é. Então, assim, a gente está aqui abrindo essa janela de oportunidades, né, janela? Essa porta, né? Com um curso extremamente inovador, com um curso que vai te colocar no mercado de trabalho, com um curso que vai transformar a sua vida, a vida da sua família, assim como mudou a vida dele. Então, eu convido vocês a conhecer, quem não conhece, seguir nas redes sociais no Nordsys, nordsys.tech, não é isso? Nordsys.tech. Nordsys.tech, tá? E Faculdade Facite, tudo junto com o Temudo no final. Para que vocês possam, eu achei que tu estava aqui, mas vou até depois pedir pra gente colocar. Sigam a gente, lá tem as informações do curso, que eu também vou deixar no final desse vídeo, né? Compartilha com seus amigos, com as pessoas que têm essa vontade de crescer. E eu quero agradecer você, né, seu Jean, Dona Eve, toda a família Nordsys, que sempre foram muito solícitos, né, Patrícia, né, falando nomes aqui das pessoas que estão mais perto, assim, da gente, mas eu sei que foi um trabalho bastante conjunto, assim, de todo mundo. Então, já agradecer e já deixar o convite pra gente marcar, de repente a gente já criar aí, né, tarde de tecnologia, porque eu sei que todo mundo tem dúvida. E aí também, se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar pra gente, que na próxima rodada a gente já tira e vai clareando a vida de todo mundo. Tá certo? Muito obrigada. Muito obrigado, doutor Carol, por essa oportunidade, para que a gente possa estar trazendo esse diferencial, né? Esse desafio aqui para a cidade de Araguaína. Exatamente. Acho que o estado todo. O estado todo. Tem essa coragem, precisa, né? De fazer isso, né? Exatamente. Assim como ele começou lá numa portinha sem ar-condicionado, nem sabendo como que ia pagar o aluguel, hoje a gente tá aqui também com essa mesmo, mas já imaginando quantas vidas aí vão estar impactadas e vão ser abençoadas e transformadas através do que a gente está proporcionando. Certo? Muito obrigada. Valeu. Obrigada pela sua audiência.